Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar sua atenção se encontra no Evangelho, ou melhor, no capítulo de número 10 do Evangelho de Mateus. Nós leremos este versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo 1, estas palavras: e chamando, isto é, o Senhor Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Bem, o nosso título nesta tarde é o treinamento prático dos discípulos de Cristo, o envio e o treinamento prático dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Este capítulo de número 10, nós temos observado, é um capítulo que está focado nos apóstolos. É o ensino do Senhor Jesus Cristo aos seus 12 discípulos. Nós não vemos ele aqui pregando às multidões, mas neste tempo ele está separando e treinando os seus apóstolos. E o que nós temos aqui são alguns dos princípios, padrões, regras dadas pelo Salvador aos seus discípulos, que são, meus queridos amigos, dirigidas também a nós, a todo cristão em toda época, a todo discípulo de Cristo até o final dos tempos. Bem, no versículo 1 nós lemos essas palavras que o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos. A palavra no grego é matateis, aprendiz, aquele que se senta sob um mestre para aprender. E nós vemos na sequência, no versículo 2, que ele os nomeia apóstolos. Ora, o nome dos 12 apóstolos, e apóstolos é enviado no grego, uma transliteração da palavra apóstolos, do grego, trazida para o português, sem tradução, mas o significado é este: enviados. Assim, os discípulos de Cristo, neste momento, eles deixam de ser apenas aprendizes e passam a ser enviados. Eles entram em seu curso de treinamento prático, em seu período de residência, assim por dizer. Não são mais discípulos apenas. Sim, eles continuam discípulos, porque um discípulo é alguém que está sob a autoridade de um mestre, e eles permanecem sob a autoridade de Cristo. Quando uma pessoa é salva, ela é transformada em um discípulo. Queridos amigos, ser um cristão convertido representa muitas coisas. Ter os teus pecados perdoados, ser trazido à comunhão com o teu Criador, a paz com Deus e a certeza de vida eterna. Mas ser um cristão também significa isso. Significa que se você foi salvo, você foi dado por Deus a Cristo. Lá em João capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim: todo o que o Pai me der, virá a mim. Isso é ser um cristão, pertencer a Cristo, ser dado a Ele, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, estar sobre a sua autoridade. Todo cristão convertido, eu sempre enfatizo isso, porque há cristãos nominais, culturais, e há pessoas que buscaram ao Senhor em arrependimento, em fé para a salvação. E toda pessoa que já experimentou a verdadeira conversão, o perdão, a nova vida, é por natureza, a nova natureza que recebeu na salvação. Um discípulo, sua vida pertence a Cristo. Nós não somos mais senhores de nossa própria vida. Ele é Senhor. Oh, meus amigos, às vezes parece que nós esquecemos desta condição espiritual de uma pessoa salva. Nós não somos apenas cristãos salvos, nós também somos servos de Cristo, discípulos do Senhor, de propriedade dele, para pertencer a ele, para servi-lo. Ele diz: vai, nós vamos. Ele diz: obedeça, e nós obedecemos. Faça assim, nós fazemos assim. Viva assim, nós vivemos assim. Isso é ser um discípulo. Isso é ser um servo. E as diretrizes que nós temos aqui neste capítulo, dadas por Cristo aos seus discípulos, mais uma vez, são também direcionadas a nós, direcionadas aos seus servos. São princípios que normatizam a conduta de pregadores, de todo crente, de pastores, de igrejas, ao longo de todos os séculos. E esses trabalhadores, esses discípulos também somos nós que amamos e servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Bem, deixe-me retornar ao nosso texto aqui então, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, e então ele os envia. É a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo irá enviar esses discípulos. Até então, eles são aprendizes. Eles estão observando, eles estão ouvindo, mas a partir daqui eles são enviados. Eles devem entrar dentro da seara, tornarem-se ceifeiros. Eles devem servir, eles devem representar o seu mestre, eles devem fazer aquilo que Cristo comanda. E nós lemos que o Senhor, ao chamá-los, ele também dá, ele outorga, isto é, poder
poder espiritual, poder que pertence a Ele, a Cristo, Ele dá a eles, Ele outorga a eles, e eles precisariam desse poder para o ministério que iriam iniciar naquele momento, para dizer, para pregar que o reino de Deus estava próximo, que o Messias já tinha chegado, eles precisavam de poder. Assim, os sinais que Cristo realizou ao longo de todo este primeiro ano do seu ministério, nós estamos aqui no segundo ano, os apóstolos também irão realizar. Eles irão curar pessoas, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expelir, ou melhor dizendo, livrar pessoas dos espíritos imundos. Os mesmos milagres realizados pelo seu mestre, agora os discípulos devem realizar. E no versículo de número 7 nós lemos que eles foram então enviados. Observe, e indo, ou melhor, 5, Jesus enviou estes 12. Versículo 7, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Bem, eles precisavam deste poder, porque eles iriam anunciar àquela nação que o reino que eles tanto esperavam por séculos e séculos tinha chegado. E o Messias tinha chegado também. Bem, será que as pessoas das vilas e cidades para onde eles iam, foram enviados por Cristo, iriam ouvir aqueles homens? Será que eles teriam uma audiência, seriam recebidos? Eles não eram ninguém, eles não eram conhecidos em Israel. João Batista tinha pregado este evangelho do arrependimento, da fé, o evangelho do reino de Deus, mas João Batista, ele era uma pessoa extraordinária, ele tinha uma personalidade extraordinária e ele era muito conhecido em Israel, na Judéia sobretudo. Assim as pessoas fluíam em direção a João Batista para ouvi-lo, e muitos eram batizados por ele. E haviam multidões seguindo João Batista, mas agora os apóstolos vão pregar a mesma mensagem pregada por João, pelo Senhor Jesus Cristo. Mas quem são esses apóstolos? Quem são esses homens? São pescadores do interior de Nazaré. Não eram homens que tinham recebido um treinamento oficial em Jerusalém, nas academias teológicas. Não eram conhecidos pelo Sinédrio. Não eram pessoas de grande importância na sociedade. Sim, eram pescadores autônomos, comerciantes, mas de pequena importância naquela nação. E eles deveriam pregar uma mensagem que todos, em parte, entendiam que o Messias chegaria, que o reino estava ali. Será que eles seriam ouvidos? Será que eles seriam recebidos? Eram pessoas comuns, homens interioranos. Quem os ouviria? Eles não eram membros do clero, eles não eram enviados pelo clero, eles não eram rabinos, eles não eram líderes de sinagogas, não havia nada neles. Como eles seriam ouvidos? Bem, queridos amigos, aqui está a resposta. O Senhor lhe dá poder para curar, para expulsar demônios e fazer muitos sinais. E este poder, estas ações, atrairia a atenção das pessoas para eles e para a sua mensagem, e esse poder autenticaria a mensagem deles, que eles eram de fato enviados por Cristo, que já realizava aqueles milagres e sinais. Assim, esses são sinais autenticatórios, e isso lhes garantiria uma grande, uma imensa audiência para o Evangelho, para a mensagem do Salvador. E o que é significante nesse versículo primeiro, é que esse poder foi dado aos discípulos, lhes deu poder, este poder não estava neles. Eles não trouxeram isso de si mesmos e começaram a lapidar e a desenvolver isso. Não era deles. Lhes foi emprestado para usar em nome de Cristo, para atrair a atenção das pessoas para Cristo, para a sua vinda, para o seu ministério. E eles deveriam lembrar disso. Não estava neles o poder. Estava em Cristo. Eles foi dado. Assim eu devo dizer algo muito importante aqui. A autoridade de um mensageiro de Cristo não é uma autoridade intrínseca. Ninguém pode se arrogar um poder especial do alto, diferente de outros servos de Deus. A autoridade não está em nós, não pertence a nós, a autoridade está em Cristo. Assim, a autoridade de um pregador é a palavra de Cristo. E conquanto ele pregue esta palavra e persevere nesta palavra, então ele tem autoridade de ensinar esta verdade, porque Cristo é quem governa a sua igreja e o seu cetro de governo é a sua palavra. Assim nós guardamos isto, porque nós vivemos em um contexto evangélico em que pessoas se arrogam, dão a si mesmo imenso poder, suposto poder espiritual, imensa autoridade sobre a humanidade, sobre a igreja, sobre quem quer que seja. Você vê o Papa da Igreja Católica e os grandes papas pentecostais, não é apóstolos e bispos, não há nada do tipo, queridos amigos. O Senhor é o Senhor da igreja
Ele é o Senhor da igreja, e todo o poder, toda a autoridade vem dele e é emprestado, assim por dizer, por algum tempo, para aqueles apóstolos, para o período inicial da igreja, aqueles 12 mais Paulo somente. Então, todo este poder pertence a Cristo, está na sua palavra. Assim, a nossa autoridade é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu fecho o nosso parêntese aqui, mas há um princípio importante e um padrão para nós, os demais discípulos. Foi dado a você, se você é um crente em Jesus Cristo, um imenso privilégio. Um privilégio tão grande, queridos amigos, que é chamado na Bíblia de poder. Nos foi dado o poder, o privilégio e o poder de uma mensagem, da comunicação de um conteúdo, de uma mensagem que não é palavra morta, que tem o poder para transformar a vida de pessoas para sempre. A mensagem do Evangelho, ela tem um poder intrínseco em si mesmo, porque esta é a mensagem de Cristo. Esta é uma mensagem que tem o poder de mudar o destino eterno de uma pessoa. E este poder, esta mensagem, nos foi dada para proclamar. Ó, meus amigos, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 16, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Bem, mas eu percebo, às vezes, que algumas pessoas no meio cristão parecem se envergonhar do Evangelho. E talvez alguns aqui em nosso meio não tenham exercido, ou melhor, exercitado esse poder, e não tem se engajado no serviço do Senhor, e não tem levado o Evangelho da graça redentora a outras pessoas, nunca testemunhando, nunca tomando a sua parte na obra do Senhor. Você foi chamado para o reino de Deus, salvo pela graça de Deus. Foi-te dado uma instrumentalidade, um poder em potencial, que é a mensagem, e você não se importa? E você enterra isso? Não existe na palavra de Deus alguém que é um salvo e não seja um discípulo, porque Cristo não é apenas Salvador, Ele é Senhor, Senhor Jesus, Senhor Salvador. Assim, um crente é também um servo. E você tem um potencial, que é esta mensagem, que sendo comunicada, auxiliado pelo Espírito, de transformar vidas para melhor, um poder tão grande, e você talvez não use, não exerça esse poder. Queridos amigos, imaginem se alguns desses apóstolos que foram enviados pelo Senhor às vilas, às cidades, dissessem consigo mesmo: o Senhor nos mandou em pares, 2 pares para lá, para cá, norte, sul, leste, oeste, dentro de Israel. Vamos lá. E alguns dissessem a si mesmo: bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele não pode nos ver, não é? Ele ficou lá na Galileia. Vamos aproveitar para passear em Israel. Há tantos lugares, não é? Israel, aqui esteve Davi, ali esteve Samuel, Sansão, e esta batalha. Vamos subir naqueles montes, vamos entrar nas cavernas, vamos tomar banho no Rio Jordão. Não vamos sair pregando o Evangelho, não. É só uma mensagem maravilhosa, mas ela pode causar problema para a gente. Nós vamos perder ponto, nós vamos perder a atenção das pessoas. Para quê? Trazer desvantagens sociais, econômicas para nós. E quando os discípulos estiverem voltando da jornada, a gente se junta a eles e volta para lá. Imagine se algum apóstolo, algum discípulo tivesse passado pela cabeça de algum deles algo do tipo. Bem, queridos amigos, certamente eles não fizeram isso. Mas o fato é que há muitos ditos cristãos que têm feito exatamente isso. Eles têm vivido a sua vida pós-conversão, e tudo que parece importar-lhes é a sua vida pessoal, é a sua carreira, é a sua profissão, é o seu lar, é as suas coisas, a sua saúde, o bem-estar dos seus. Lhes foi dado um poder, uma instrumentalidade, mas eu não uso. E essa é a primeira regra aqui para nós. Se nós não aprendemos ela ainda, nós precisamos examinar nossos corações com seriedade, um autoexame criterioso e sério. O que nós fazemos com este poder, com esta instrumentalidade que nos foi dada na conversão? Ó, meu querido amigo, lembre-se disso. Ela é provisória, ela é emprestada, o que significa dizer que será requerido de volta de nossas mãos. Em outras palavras, nós devemos prestar contas ao Senhor da Seara. Nós devemos prestar contas ao nosso Mestre. Muitos cristãos, eles limitam
as bênçãos do reino de Deus às suas vidas pessoais somente. É muito triste observar isso. Eles oram a Deus, eles buscam a condução de Deus em grandes decisões pessoais, são pessoas salvas, se arrependeram, têm um testemunho de conversão de fato, buscam a Deus em oração, buscam a proteção de Deus em tantas e tantas situações, mas tudo está centrado em sua vida pessoal e em sua família. Eles não parecem ter qualquer senso de chamado, de missão, de propósito. Eles não parecem ter um objetivo, uma causa a servir fora do círculo da família, fora do círculo pessoal. Não é triste isso? Será que algum de nós se encontra nesse estado? Queridos amigos, você não consegue, deixe-me dizer isso, você não consegue ter tua fé verdadeiramente aprofundada e fortalecida fora do contexto do serviço do Senhor. Você simplesmente não consegue. Porque na conversão nós somos equipados com estes dons e este poder. E sem o exercício deles, não há como ser fortalecido na fé, no caráter cristão. Não há como crescer, aprofundar a sua fé fora do contexto do trabalho a Cristo. E verdadeiros cristãos bíblicos convertidos servem ao Senhor. Estão envolvidos na obra do Senhor. Uma das grandes bênçãos do serviço a Cristo é como isso traz certeza de salvação. Como pastor, tenho observado muitos crentes, às vezes, vindo com dúvidas de salvação. E às vezes, ao observar a vida desse crente na igreja, você percebe que não serve a Cristo. Mas o Senhor colocou em seu serviço muitas bênçãos, e uma delas é esta. E conforme você sai levando o evangelho da graça redentora a almas necessitadas, e está envolvido na obra do Senhor, Ele te dá maior certeza pessoal de salvação. É claro que sim, porque você vai orar a Ele no serviço, para levar o evangelho, para falar, para ter um testemunho, e Ele te responde, e você vê isso, e sabe disso, e você diz: Ele me amou, Ele me salvou, Ele me usa, Ele ouve minhas orações, Ele me dá a palavra no momento de testemunhar, e conforme eu estudo a palavra de Deus, Ele fixa isso em minha mente, em minha memória, e você sabe que Ele te santificou. Quantas bênçãos nós perdemos quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, além da grande desobediência, meus amigos. Você não consegue ter uma fé firme, aprofundada, fora do contexto do serviço do Senhor Jesus Cristo. Bem, é claro, você não tem que abandonar a tua família, não significa isso, mas significa que nós estamos aqui para servir ao reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas legítimas, corretas, vão em volta. E não o contrário, não o contrário. Fora desse contexto, você nunca conseguirá crescer de fato na fé e avançar no reino de Deus, porque a vida de fé está intrinsecamente ligada ao serviço ao Senhor. E nós vemos isso delineado aqui nesse capítulo de número 10. Eles recebem poder, eles são enviados e eles retornam posteriormente. Bem, deixe-me saltar este versículo de número 2 a número 4, porque nós já lidamos com isso nos últimos 2 domingos, e passar diretamente para o versículo de número 5. E Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, observe cada palavra registrada, ele ordenou. Há uma ordem aqui, isso é muito importante notar. Não é um conselho, ele lhes aconselhou, ele sugeriu, é uma ordem, amigos. E quem é Senhor ordena. Ele é Senhor e Ele dá uma ordem. Queridos amigos, não há na Bíblia, na palavra de Deus, a possibilidade de alguém ser um crente e não ser um servo, porque um crente é por natureza espiritual na conversão, um discípulo, um servo de Cristo Jesus e seu reino. E se Jesus Cristo não é Senhor da tua vida, saiba disso por raciocínio lógico, que Ele também não é o Salvador da tua vida, porque você não pode separá-lo. Você não pode tê-lo como Salvador e não tê-lo como Senhor. Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. E este foi o grito dos primeiros mártires, o clamor dos primeiros mártires que foram levados diante dos imperadores, que eram considerados divindade, não é? Para se prostrarem e adorarem, para ter sua vida poupada e dizer: César é Senhor, mas não, Jesus Cristo é Senhor, e morreram nesta fé, servindo ao Senhor. Serviço, queridos amigos, uma vida para o nosso Deus, você não pode tê-lo como Salvador, se Ele não é Senhor da tua vida, porque nós não podemos dividir o Senhor. Meus queridos amigos, deixe-me lhe dizer,
Que não há na Bíblia esta distinção que nós vemos no meio evangélico. Há igrejas que fazem essa estratificação dos congregantes. Então ali há pastores, bispos, evangelistas, servos, obreiros, etc, etc. Cada um parece estar colocado em um nicho, mas não existe isso na palavra de Deus. Sim, além de pastores, presbíteros e diáconos, oficiais da igreja, todos são servos, todos são evangelistas, todos são trabalhadores do reino de Deus. Todo crente é, por natureza, nova natureza na regeneração, chamado. Nós somos salvos, e a parábola, a ilustração na palavra de Deus é que nós somos salvos para algo. Nós somos trazidos para dentro da vinha, do campo do Senhor, para trabalhar, para labutar, para servir, e é colocado em nossas mãos instrumentais, dons e talentos para isso. Tudo que nós temos vem do Senhor e é para o Senhor. Você sabe o que é um dom espiritual recebido de Cristo? Um dom, talento que deve ser desenvolvido e santificado para Cristo é algo para o serviço. Na verdade, você tem um serrote, uma pá de pedreiro, uma furadeira, você não faz isso em si mesmo, se fura, se corta, se reboca, não é? Assim é o dom. O dom não é como um perfume, eu recebi esta grande capacidade para que as pessoas olhem para mim. Ou como uma roupa maravilhosa que eu visto para as pessoas me admirarem. O dom é como uma bandeja. Eu recebi uma bandeja para te servir e você para me servir, e nós servimos uns aos outros. Nós somos servos de Cristo para a edificação do corpo de Cristo, que é comparado a um prédio, pedras vivas, trabalhadores neste prédio. Ele nos constrói uma igreja. É você parte do reino de Deus. Você já foi salvo. Aqui está um exame a ser feito, um exame matemático, tira e queda. É Cristo teu Senhor? Olhe para a tua vida nos últimos anos, meses, você serve a Cristo, você obedece o Salvador. Queridos amigos, nós precisamos ser sérios com estas coisas. Versículo de número 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, o Senhor restringe aqui neste início o trabalho deles. Eles não deveriam ir muito longe. Eles eram iniciantes, cadetes. Eles estavam aprendendo, eles precisavam ficar perto, debaixo dos olhos do Salvador. Assim, não entre na terra dos gentios, não saiam das fronteiras de Israel, não entre nas cidades dos samaritanos, que era uma mistura de pagão e judeu na religião e também na etnia. Foquem nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Estejam perto e tragam o evangelho do reino aos filhos do reino. E diga para eles: vocês têm um privilégio imenso, vocês receberam a lei de Deus, os profetas de Deus, as revelações de Deus, e veja agora, o Messias chegou iniciando a pregação com vocês, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eles deveriam fazer isso. Mas essa regra logo será modificada lá em Mateus capítulo 28. Por que dessa restrição aqui? Bem, esta restrição é necessária. Eles estão no início do treinamento. Eles não deveriam ainda sair e entrar em território judeu ou entre os samaritanos mais belicosos, nem mesmo ir para Jerusalém, lidar com os líderes. Eles deveriam ir para as vilas da Galileia e da Judéia. Eles estavam sob treinamento, eles estão aprendendo a confiar no Salvador, a lidar com as pessoas, mas logo na frente, quando o Senhor Jesus sobe aos céus, aquele seu comando lá em Mateus capítulo 28 é: agora ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles tinham se formado, eles eram apóstolos. Você se recorda, não é? Como o Senhor os moldou, como o Senhor os lapidou, como o Senhor os preparou em sua paciência, em seu amor, em sua bondade. Então agora ele deve subir e ele envia, e os seus apóstolos se espalham por todo o mundo pregando o evangelho. Na verdade, a maioria deles ficou em Jerusalém, na Judéia, com poucas excursões para fora, mas Paulo é chamado como apóstolo dos gentios e a igreja se espalha por toda parte. Mas nesse momento eles estão sob treinamento. Versículo 7. E indo, conforme vocês vão, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Você percebe essa partícula aqui, este verbo, e indo? Não é, quando eu tiver uma oportunidade de chegar lá, apenas eu prego. Não, conforme você vai, vá pregando. Será que é algo para nós aqui? Você prega conforme você segue. Você
comunica o evangelho a outras pessoas, no trem, no metrô, na cidade, no caminho para a igreja. Você não perde tempo. Aqui está, meus queridos, o discípulo, o servo deve estar sempre em serviço e indo pregar e dizendo: é chegado o reino de Deus. Há uma pergunta interessante aqui. Algumas pessoas perguntam quanto do evangelho do reino de Deus os discípulos já entendiam, porque eles estão no início, não é? Nós vimos no domingo passado como eles estavam crus ainda, esperando o Messias da prosperidade, tantas ideias erradas, e como o Senhor precisou continuamente chamar aqueles discípulos à parte e explicar a imensa paciência de Cristo, quanto eles conheciam do evangelho para poder pregá-lo fielmente, isto é, eles ainda estavam no início do ministério. Bem, nós sabemos que eles ainda não entendiam o evangelho por inteiro, isto é, o ponto crucial sobre a morte de Cristo. A necessidade de Cristo oferecer-se voluntariamente como expiação no lugar de pecadores. E eles nem compreendiam também completamente o método pelo qual pecados seriam removidos. Mas eles já sabiam disso. Que o centro, o caroço, tutano do Evangelho é o arrependimento. Esse é o ponto central da mensagem do Evangelho. E eles já sabiam muito bem disso. O Evangelho gira em torno disso, meu querido amigo. Fé no Senhor Jesus Cristo e arrependimento de pecados para com Deus. Estas foram as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo quando ele inicia o seu ministério público aos 30 anos, lá em Marcos 1,15, depois você vê: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas foram as palavras de João o Batista. O Evangelho tem a ver com arrependimento. Certamente, quando eles foram pregando a necessidade do arrependimento para com Deus e que o Messias tinha chegado. Agora, esse arrependimento significa isso. Não significa remorso de pecado. Oh, eu fiz tanta coisa que eu me arrependo. Não. É arrependimento para com Deus. Trazer os meus pecados diante do Senhor para o perdão, como os sacrifícios no templo. Aquele animal que seria sacrificado, nele os meus pecados simbolicamente transferidos, oferecido a Deus no holocausto. Meus pecados diante de Deus. E arrependimento, é claro, envolve conversão, porque a palavra original traz essa ideia. Há uma dificuldade do termo arrependimento, porque ele parece enfocar apenas o elemento emocional, não é? Da mudança, de trazer diante do Senhor com vergonha, com tristeza o meu pecado. Mas o termo arrependimento no original traz a ideia de conversão. Não só trazer a minha vergonha em tristeza e arrependimento, mas mudar, converter, lançar fora e seguir a Cristo. Essa é a ideia. Eles saíram pregando arrependimento, isto é, a conversão. Bem, porque eles pregavam o arrependimento, isso quer dizer que também eles pregavam o novo nascimento. E porque eles pregavam a necessidade de nascer de novo, ser perdoado, transformado para entrar no reino de Deus, haveria muita hostilidade. Eles pregariam que nem todos os judeus eram filhos de Deus. Certo dia, conversando com uma pessoa de uma determinada religião, eu disse: olha, senhora, nem todo mundo é filho de Deus. Aquela pessoa quase latiu. Todos somos criaturas de Deus, criados por Deus. Deus tem apenas um filho, o seu filho unigerado, unigênito, Jesus Cristo Salvador. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos por adoção filhos de Deus. Você entende esta verdade no Evangelho? Isso te ofende dizer que você não é um filho de Deus, se você não conhece por experiência Cristo? Eles pregaram esta mensagem e isso provavelmente ofendeu profundamente aqueles judeus e seus líderes. Nós não somos filhos de Deus, nós somos os únicos descendentes de Abraão, nós temos o pedigree religioso, nós somos de Deus, nós somos os filhos, nós somos a raça, o povo, Deus é o nosso Deus. Eles transformaram Israel, a nação, em seu grande ídolo, não é verdade? E isso que sempre aconteceu com Israel até hoje. Não é Deus que eles adoram, é a si mesmo. Nós somos o povo de Deus, nós somos os israelitas, Ele é o nosso Deus, está aqui no nosso bolso para nos ajudar, nós. E os discípulos saem com esta mensagem do Evangelho dizendo, como Cristo diz a Nicodemos no capítulo 3 de João: é necessário nascer de novo. Não entrará no reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo é a conversão que vem do alto por meio de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Bem, esta mensagem é muito importante. Talvez haja alguns amigos, amigas aqui, você adora a Deus,
mas você nunca se arrependeu. Você nunca veio, foi a Cristo, a Deus em arrependimento de teus pecados. Você nunca clamou de todo o coração por perdão, por salvação. Você nunca reconheceu diante dele que merece a condenação e a punição no inferno e clamou por misericórdia e por salvação. Você nunca reconheceu diante dele que é somente através de Cristo que há salvação, que não há nenhum mérito em você. E assim que há o arrependimento, meu querido amigo, nós trazemos o nosso pecado diante de Deus, a nossa necessidade, a nossa culpa, e nos derramamos diante dele, suplicando e clamando por graça, por perdão e por misericórdia. Quando isso é realizado, então uma obra do alto é feita em minha vida. E o Senhor perdoa os meus pecados, é como se um juiz batesse o martelo dizendo: perdoado, justificado, eu coloco sobre você, culpado, os méritos de outro que não é culpado, para que você seja visto como não pecador, embora seja transformado, perdoado, expiado, justificado pelos méritos de Jesus Cristo. Você já foi a Cristo em arrependimento e fé, em dependência dos méritos dele, ou você continua a se fiar em teus bons méritos? Arrependimento é de vital importância. É isso que nós pregamos aqui. Arrependimento. Não há nenhuma outra maneira. Arrependimento é a porta, e a porta é Cristo. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ouça essas palavras mais uma vez. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Você vê algo importante aqui para um pregador? Você percebe que a mensagem da Bíblia, do cristianismo, é uma mensagem racional, palavras dizendo, e não um show. Se Deus desejasse revelar a sua mensagem de salvação através da arte, Ele não teria enviado a Bíblia, Ele teria enviado um CD, um DVD, uma banda com música, com teatro, com o que quer que seja. Ele diz: não, fale, pregue. Paulo diz a Timóteo: pregue o Evangelho, comunique de uma maneira clara e racional, em dependência do Espírito. Será que nós temos falhado nisso ao anunciar o Evangelho? Nós temos visto em nossos dias, não é o dia do entretenimento, e muito substituindo a pregação da palavra por entretenimento. Isso é uma pequena fé, não confiar nos métodos de Cristo. É um grande engodo, é uma grande mentira, penso eu. Que outra maneira melhor, que outro meio, mídia, você tem melhor do que a palavra comunicada com simplicidade, singeleza e gravidade para comunicar o Evangelho? O Evangelho é uma mensagem de vida ou morte. Como você comunica uma mensagem de vida ou morte, meus queridos amigos? Fazendo as pessoas rirem o tempo todo e pondo uma mensagenzinha moral no meio da piada? Se você foi diagnosticado com câncer, um câncer poderoso, fulminante, você está com medo, está vindo a notícia, os exames foram feitos, você vai no médico na consulta, ele tem todos os exames na mesa e ele vai ter que dizer essa informação. O que esse médico vai te comunicar? Como é que ele vai escolher a mídia, o meio para te comunicar? O que você imaginaria desse médico se ele te pedisse para sentar, ele abaixasse atrás da mesa, pegasse um fantoche e começasse a dizer: você tem 6 semanas para morrer? Ou pegasse a guitarra e começasse a cantar? Seria terrível, não é? Você não comunica a mensagem de vida ou morte com entretenimento. O médico te senta e com toda a singeleza, simpatia, ele precisa lhe dizer a verdade. Nós vivemos em dias absurdos. E indo, dizei, pregai, dizendo: é chegado, amigo, o reino de Deus. Você está sendo advertido, você está sendo chamado a vir a Cristo. É um convite, é um chamado, é uma ordem. Venha para ser salvo, venha para ser perdoado, venha para não ser condenado, para não ser lançado nas chamas eternas, porque o salário de uma vida em pecado, no final dela, é a morte, a condenação espiritual. Nós aprendemos algo importante sobre a comunicação desta mensagem. Eles deveriam ir, eles deveriam ser simples, graves, sinceros, fiéis à mensagem. Oh, pastor, eles não tinham o que nós temos hoje de música e tecnologia, instrumentalidade. Não, o teatro já tinha sido criado.
A maioria dos instrumentos estava ali, e as danças e as coreografias eram um povo musical. Porque o par não diz, bem, vamos tentar ganhar a atenção dessas pessoas, você vai tocar flauta, você vai tocar a sanfona, você é o triângulo, você toca aquilo, a gente chega lá cantando e Jesus tem um plano para você, Ele te ama, e glória a Deus, aleluia, e chama as pessoas, e agora um cantor, agora o jogral, agora a poesia, agora o músico solo, agora isso e aquilo. Eles vão ficar maravilhados, eles dizem, poxa, mas essa mensagem é maravilhosa. Mensagem de vida ou morte. Claro, comunicada com toda simpatia, porque é uma mensagem que chama da morte para a vida, mas ela primeiro precisa anunciar a morte, a lei de Deus, a ferida, para então anunciar o remédio. Arrependei-vos, pois sois pecadores, diz a palavra de Deus. É difícil ouvir essa mensagem, não é? É por isso que ela é colocada de lado nos púlpitos. Por quê? Porque pregar isso espanta a audiência. E se eu sou um pregador que o meu interesse é criar um império em torno de mim, obviamente eu não vou fazer isso. Eu não quero espantar ninguém, nenhum contribuinte, nenhum colaborador, não é? Eu não vou pôr o dedo nisso. Queridos amigos, ouça essas palavras ainda, pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Versículo de número 9, nós precisamos correr. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Bem, nós vimos alguns elementos que pertenceu àqueles apóstolos. Milagres, sinais, maravilhas para autenticar o seu ministério. Não me delongarei aqui nesses versículos, nós já lidamos extensivamente com este tema, mas algo aqui que eu preciso tocar, está no final do versículo 8. Observe, de graça recebestes, de graça dai. Você crê que esse é um princípio para mim, como um pastor, para você, para qualquer outro pregador ou não? É claro que sim. É claro que sim. Eles receberam uma salvação gratuita. Eles receberam gratuitamente aquele poder. Eles deveriam estender esta verdade, este poder, sem cobrar taxas, sem misturar o recebimento da bênção com um sacrifício de oferta, sem atar um anzol na bênção. De graça recebestes, de graça dai. Será que eu preciso desdobrar esse texto em nossos dias? Meus queridos amigos, são charlatões, são obreiros fraudulentos, aqueles que mercadejam o Evangelho, aqueles que usam do Evangelho como uma mercadoria. De graça recebestes, de graças dai. De vez em quando você vê no jornal, no Estadão, em algum outro jornal, salários de pastores para pregar em conferências, ou melhor, pagamento para pastores para pregar em conferências X ou Y. Fulano de tal, que é um stand-up, conta piada, 20 mil reais. O outro que fala gritando é psicólogo e assim, 18 mil reais. E aquele outro que tem um coaching, uma atitude mais coaching, 15 mil reais. E aquele... Receber para ir a um lugar, levar o Evangelho. Nós estamos a milhões de quilômetros deste padrão de Cristo. E será que alguém tem dúvida que esses homens e mulheres são charlatões? Será que o exemplo é para Cristo, o padrão é para os discípulos e os apóstolos, mas não para eles? De graça recebestes, de graça dai. Cobrar para ir a algum lugar, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Queridos amigos, pense sobre isso. Eu não me desdobrarei aqui, o nosso tempo não permite. Versículo de número 9. Não possuais ouro, nós estamos falando sobre padrões, princípios, diretrizes para os discípulos. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem alforge para o caminho. Alforge é aquela bolsa, não é, que você pendura aqui, feita de couro, e atrás para carregar, no cavalo dos lados, na bicicleta ali junto aos pneus, alforge, não é? O cinto aqui era o lugar de colocar o dinheiro, né? O bolso da nossa calça de hoje em dia, assim por dizer, eles não vestiam esse tipo de calça, no cinto. E nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário, trabalhador do seu alimento. Em outras traduções, do seu salário. Se ele é um operário, seu salário, o mantimento. E aqui está a segunda regra, o padrão para nós. Bem, o Senhor coloca sobre esses homens, observe você, uma regra bastante restrita e bastante difícil.
Vão apenas com a roupa do corpo, sua sandália, não traga nada extra. Não traga provisões. Não traga algo aqui, uma provisão, um canivete, mais algum dinheiro embaixo na carteira ali, uma na meia. Não traga essas coisas. Vá em dependência do Senhor. Ele colocou uma regra muito restrita sobre os discípulos. Por quê? Bem, porque eles estavam sendo treinados. E eles deveriam passar por um treinamento muito difícil. E o treinamento deles era como combatentes, como médicos. E quando você é um médico combatente, você precisa de um treinamento certo e sério, não é? Eu tenho um conhecido, ali para o lado de Goiás, que, interessante, era amigo de meu irmão. Ele era muito magro, mas muito magro, tanto é que seu apelido era Magro. E ele cresceu, muito tempo sem ver ele, e eu ouvi falar que ele tinha se tornado um policial do GOP, que é o Grupo de Operações Especiais de Tática, não sei das quantas, com presidiários. E a foto que eu vi dele realmente não era aquela pessoa magra que eu vi. Ele tinha se tornado uma pessoa bem construída. Mas, ao ler alguma coisa sobre o treinamento desses policiais aqui em São Paulo e em outro lugar, você percebe que não é um treinamento ordinário. Eles passam por situações de grande restrição, de perigo, não é? No mato, na lama, na chuva, dormindo no relento, medo e terror para aprender a serem treinados para lidar com bandidos. E é mais ou menos esta a razão desta diretriz pesada e difícil sobre os discípulos, para treiná-los, queridos amigos, para treiná-los a depender do Senhor. Isso era para eles: vocês não vão levar nada, vocês vão depender de mim. Mais tarde, obviamente, o Senhor muda esta regra. Nós vemos lá em Lucas, por exemplo, capítulo 22. Abra comigo rapidamente, apenas um versículo fora do nosso contexto, da nossa linha aqui, mas no contexto ainda. Lucas 22, versículo 36, o Senhor muda esta regra posteriormente para os apóstolos. Ele diz assim, Lucas 22, 36, disse-lhe, pois, 35, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje, sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, mas agora, a partir deste momento, no treinamento de vocês, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Ele segue. Ou seja, ele mudou a diretriz, na verdade. Ele mudou. Por quê? Porque eles já se graduaram. Eles aprenderam a confiar no Senhor. E agora o Senhor ascenderia tendo cumprido a sua obra, e eles estariam só, entre aspas, aqui, e eles deveriam juntar provisão, sim. E deveriam se preparar e ir em frente com estas provisões. Mas nessa primeira missão aqui, a regra é mais restrita. Meus queridos amigos, obviamente isso acontece conosco no início da vida cristã, ou algum tempo depois da conversão. Isso acontece conosco para fortalecer a nossa fé. Você já passou por isso? Por períodos sérios de dificuldade, quando você não sabia como nem de onde viria a tua provisão, logo depois da tua conversão. E quantas coisas nós aprendemos naqueles momentos, não foi? Nós aprendemos no início a confiar no Senhor e a entesourar essas experiências para carregar conosco. Houveram aflições, provações, talvez dificuldades, quando nós estávamos em dúvida de onde a provisão viria, momentos difíceis, pouco tempo depois da conversão, logo no início. É isso que o Senhor está fazendo com seus discípulos. E nós entesouramos estas coisas. E a regra aqui, dada por Cristo para eles e para nós, é que eles não fossem em seu caminho servindo o Salvador, pregando o Evangelho, como pessoas carregadas de bens, pesadas, essa é a regra, preocupadas com seus confortos, adquirindo posse no caminho. Veja, os apóstolos estariam sob tentação. Eles visitariam vilas, marítimas, no campo, em outros lugares, e cada uma daquelas cidades, vilas, tinha sua mercadoria específica, sua importação, seu tipo de produto. Poxa, eu vou comprar isso aqui, pôr no bolso, vou levar para casa esse móvel, e esse brinquedo aqui para o meu filho, e essa bolsa de couro belíssima para minha filha, e isso e aquilo. Não. E lá em casa está precisando disso, e disso, e disso, e daquilo mais. Não, essa é a regra. Eles deveriam ir leves. E nós aprendemos algo aqui. No lugar de irem como discípulos
que eles não vagassem como turistas. O Senhor Jesus disse: não, vocês não irão ao longo da vida cristã no meu serviço como turistas, juntando posses. Vocês vão viajar leve, vocês confiarão em mim para a sua provisão. Meus queridos irmãos, você e eu somos chamados para vivermos assim, de um modo simples nesta jornada. E nós não nos apegaremos a coisas materiais, não é nosso chamado seguir juntando posses, aumentando posses. Eu espero que você perceba este princípio aqui. É para cada um de nós. Se nós fomos salvos, nós vivemos para o Senhor, não para servir a nós mesmos. Nós devemos viver uma vida razoável, uma vida mais simples, uma vida desapegada a coisas materiais. E é claro, assim nós não damos aprovação a esses líderes e pastores, os supostos crentes que vivem em mansões e vestindo-se em brilho e ouro, com inúmeras propriedades particulares e seus vários carros importados, e indo para aquele restaurante e se hospedando nesse hotel de tantos $1.000 a diária, isso mais, aquilo mais, e todo o tempo você olha para eles e a aparência deles, a maneira deles se portar e falar e se propagar para o mundo, está dizendo a todo mundo que eles são falsários, charlatões, homens fraudulentos, que desprezam o princípio dado por Cristo aos seus servos em todas as épocas de viver uma vida simples. São homens e mulheres de negócio, como eu disse, que encontraram na fé um produto para comerciar. Eles não estão seguindo o Senhor, eles não estão obedecendo o Salvador, eles não estão fazendo nada do tipo. E eles estão, na verdade, desafiando as instruções de Cristo. Eu me pergunto, às vezes, como é que certos pregadores que ensinam certas coisas tão contrárias à palavra de Deus pensam na sua mente lá, quando estão sozinhos, como é que eles vão se justificar diante de Deus naquele grande dia? O que eles vão dizer para Ele? Obviamente nada será dito, a sua consciência os acusará. São consciências cauterizadas, queridos amigos. Eles desafiam a instrução e os padrões de vida estabelecidos por Cristo para um discípulo. Bem, mas nós vivemos com razoabilidade e de modo simples. E nós não começamos a encher a nossa bola adquirindo e possuindo e tendo mais e mais e mais e mais, e constantemente em busca de algo novo para adquirir, e se vestindo com show e riqueza e brilho, o que quer que seja. Não, uma vida simples, um andar simples, algo razoável, sim, tem uma certa segurança, uma medida de conforto, mas algo simples, algo razoável. Nós representamos o nosso Salvador. Oh, meus amigos, esse é um padrão, e é um padrão dado por Cristo que nos protege do mundanismo e dos seus deuses de consumo e de vaidade, nos ensina a simplicidade e a razoabilidade na vida, porque tudo que nós somos e temos deve ser trazido para Cristo. Nosso tempo, nossa vida, nossa influência, nós somos dele. Nós vivemos para o Senhor. Toda boa dádiva vem do alto e vem com uma responsabilidade. Nunca vivendo desta maneira. Simplicidade e razoabilidade no viver é para todo discípulo. Bem, discípulo é alguém que serve, que segue, que imita um outro. O Senhor Jesus Cristo viveu assim, seus discípulos deveriam viver assim, e toda a sua igreja também. Esse é um princípio muito importante, sobretudo em uma geração evangélica hedonista e cobiçosa como a nossa. Razoabilidade e simplicidade no viver. Bem, há um outro princípio aqui no versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Bem, como eles fizeram isso? Eu penso que eles fizeram da seguinte maneira: em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno. Perguntando, não é? As pessoas ali, é uma vila, uma pequena cidade. Quem nessa cidade aqui de fato teme a Deus? Quem que ora de verdade aqui? Quem é a pessoa que mais ajuda o próximo? A comunidade é conhecida por ser assim. E as pessoas diriam: olha, é aquela senhora, é aquele casal, é aquela família, eles estão sempre aí
ajudando, vivendo de uma maneira altruísta. São pessoas que oram a Deus, era uma sociedade religiosa, não é? Fazia parte. Eles dependem do Senhor, eles esperam o Messias, eles vivem para o Senhor. E essa é a instrução na cidade, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Deveriam ficar em um lugar só e logo seguir em frente, o que nos dá a entender que eles deveriam ficar um pouco tempo em cada cidade e seguir pregando o Evangelho. Bem, no versículo 13 nós lemos, 12, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Não há nada de místico aqui. Essa é uma saudação. Claro, de minha parte e de sua parte é uma mera saudação. Mas nos lábios dos apóstolos é mais do que uma saudação. Eles não apenas desejariam paz, mas eles trariam paz àquela casa. Por quê? Porque é pronunciado por um apóstolo de Cristo, que é o príncipe da paz, com a autoridade de Cristo, porque estão trazendo o evangelho da paz. Então há uma diferença muito grande em esta paz do jargão e do vocabulário que nós vemos em algumas comunidades religiosas por aí. Quando o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos, ao aparecer no meio deles após a ressurreição, paz seja convosco, ele não estava apenas dizendo paz, ele estava outorgando paz e eles tiveram paz. É o mesmo que acontece aqui. Versículo 14, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz, o que significa dizer, a paz que vocês vão compartilhar pelo Evangelho, que conduz à paz com Deus, porque a palavra de Deus diz, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Se eles não lhes receberem, levem, sigam em frente com o Evangelho da paz, retornem para vocês, se levantem dali e sigam em frente. E há uma advertência aqui. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Bem, sacudir o pó era um costume dos judeus. Quando eles deixavam a terra dos samaritanos, os samaritanos estavam no meio de Israel, ou uma terra gentia. Ao sair da fronteira, eles batiam o pé para trás, sacudindo o pó. Eram gentios, pagãos. Você observa o que está acontecendo aqui. Os apóstolos iriam para Israel, para os judeus, pregar o Evangelho. Mas ao rejeitarem o Evangelho, eles deveriam usar o mesmo sinal que os judeus usavam para os gentios. Eles deveriam ser tratados como pagãos e gentios, porque desprezaram o Evangelho de Cristo, porque desprezaram o único caminho de salvação. Não há diferença entre judeu e gentio diante de Deus. Todos pecaram e separados estão de Deus. Pela mesma graça do Evangelho, o chinês, o brasileiro, o judeu, quem quer que seja, é reconciliado com Deus. E esta é uma grande, imensa advertência para essas pessoas que não o recebessem. Versículo 14, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, observe isso, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Essas são palavras profundas e graves. Mas há um outro princípio para nós aqui, muito importante. E esse princípio tem a ver com a rejeição das pessoas ao Evangelho de Cristo que nós comunicamos. Este é o princípio aqui. E o princípio é este. Como discípulos de Cristo Jesus ao longo de todos os tempos, ao comunicar o Evangelho, a explicar de uma maneira racional, a urgir, a instar com a mente das pessoas a verdade de Cristo, a comunicação da palavra, esse nosso ministério é um ministério duplo. Ele tem uma função dupla. O teu ministério, isto é, indo, pregando o Evangelho, conduzirá pessoas ao céu ou confirmará essas pessoas no julgamento. O Evangelho comunicado será o meio pelo qual pessoas entrarão no céu ou serão julgadas na eternidade. E quer dizer isso, que em tal lugar, em tal e tal situação, tais pessoas rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós saímos para levar o Evangelho nas ruas, no cemitério, no metrô, no porta a porta, familiares, amigos, de uma maneira clara, séria, sóbria, da palavra, intencionalmente, a palavra de Deus irá cumprir uma função dupla. Ela nunca volta vazia. Este é o significado.
ela irá chamar e urgir em estar com as pessoas, mostrando o caminho de salvação, e aquela mesma palavra irá adverti-los. Rejeite esta mensagem, você rejeita o único caminho de salvação. É o ministério duplo. É um ministério de salvação e de condenação, de advertência. Assim, meus queridos amigos, nós visitamos a comunidade, o distrito, vários lugares, porque nós temos um ministério de ganhar almas aliado ao ministério de julgamento. Este ministério foi dado por Cristo. A mensagem do Evangelho, ela traz este elemento. E este é o propósito de Deus, usar o nosso ministério de uma e outra maneira. É por isso que nós precisamos ser claros com o Evangelho. É por isso que nós precisamos explicar, apresentar o Evangelho sem subterfúgios, sem entretenimento, porque é uma mensagem de vida ou morte. O Evangelho deve ser levado de maneira clara, séria, sóbria, com toda a gentileza, é claro, porque Ele cumpre isso. Esse é o propósito de Deus. Bem, nós queremos, ao evangelizar alguém, ao comunicar o Evangelho, comunicar o coração de Deus, comunicar a misericórdia de Deus, comunicar a salvação que Ele enviou. Mas também as pessoas devem ser advertidas. Rejeite esta mensagem, você rejeita a única salvação provida por Deus. Há muito enfraquecimento da mensagem do Evangelho em nossos dias, não é? Já não há mais a ofensa da cruz. A ofensa da cruz não é gritar e tratar as pessoas como infantis do púlpito. A ofensa da cruz é uma mensagem que diz que diante de Deus eu sou um pecador condenado, e as minhas migalhas de boas obras, a minha boa pessoa diante de Deus é como um trapo imundo, de um leproso, aquele trapo podre, sujo, caído. Essa é uma mensagem dolorosa, não é? Essa é uma mensagem difícil de ouvir, e ela tem sido tirada dos púlpitos. Há muito enfraquecimento do Evangelho. Pecado não é mencionado. Coloca-se água no Evangelho para diluir, para ser fácil de aceitar. Não fale sobre condenação. Não fale sobre arrependimento e fé. Não fale sobre correr para Cristo enquanto há tempo. Tire estas coisas, põe de lado. Isso vai afastar as pessoas. Você não quer perder uma audiência, não é? Arrependimento está fora dos púlpitos. Mas o nosso ministério é duplo. Salvação e condenação, e nós somos recordados disso aqui, versículo de número 11 e versículo de número 13, 14 em diante. Se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. É claro, esse ato simbólico foi dado aos apóstolos, nós não temos que fazer isso e bater o pé aqui, ó, para você, o pé batido, ó. Nada do tipo. Nós temos um ministério de misericórdia, de compaixão. E o nosso coração dói ao ver as pessoas rejeitarem o Evangelho. Ao ver um esposo, uma esposa, um vizinho, um amigo, um colega rejeitar o amor de Cristo, o caminho de salvação. Isso é doloroso. Isso nos leva a orar e a clamar a Deus e não a desprezar as pessoas. Mas veja aqui este princípio. No versículo 11, a segunda parte. Versículo 14, o princípio é este, é um limite de persistência ao pregar o Evangelho. Se eles não fossem recebidos, eles deveriam seguir em frente, e nós fazemos exatamente isso. Na porta do metrô, ao encontrar as pessoas, nós trazemos o Evangelho uma, duas vezes, da maneira mais clara, em dependência do Senhor, mas se é uma resistência óbvia, direta, então nós precisamos deixar essa pessoa de lado por um tempo e seguir em frente, porque há muitas outras pessoas sobre quem lançar o Evangelho, a rede do Evangelho. É claro, havendo oportunidade no futuro, nós retornamos àquela pessoa, mas se há uma indiferença, um antagonismo, não fique parado ali. Siga em frente, há outras almas a levar o Evangelho da graça redentora. A vida é breve, o tempo é curto, o serviço irá terminar, o tempo é limitado e há muitos, muitos a serem alcançados. E este é um princípio que nós aprendemos. Queridos amigos, eu preciso concluir aqui, há tanto a ser dito. Vou deixar para a próxima oportunidade, aqui nesses versículos seguintes. Bem, nós vimos primeiro que foi dado ao discípulo uma mensagem que possui o poder de transformar vidas. O que você faz com esta mensagem? Você tem cumprido a sua obrigação como um servo do Senhor Jesus Cristo? O discípulo de Cristo deve ter um estilo de vida razoável, simples. Ele não é maior que seu mestre
Se ele adotou um estilo de vida assim, nós também devemos adotar. Nós devemos fazer a sua vontade. Nós aprendemos também que o Evangelho deve ser comunicado de uma maneira clara. Palavras, não é? Escritas ou comunicadas verbalmente. Nós devemos viver em paz com as pessoas, há tanto a ser, não desdobrei este ponto. Ao chegar na casa, saudai-vos, meus amigos, não desperdice isso. Deixa-me voltar um passo atrás, isso é tão prático e importante. Olha esse versículo novamente. E quando entrardes em alguma casa, versículo 12, saudai-a. Não é maravilhoso isso? Eles tinham autoridade, eles tinham poder dado por Cristo. E sabe o que o seu Senhor comanda? Quando você for na casa alheia, seja educado, respeite, não chegue ali pisando, empurrando e batendo, mantenha a civilidade. Quando nós somos salvos, nós devemos ser grande exemplo de civilidade. Deixa-me trazer uma palavra a esta geração que está aí na casa dos 12, 20 e poucos anos, talvez não tenha chegado aos 30 ainda. Uma geração que infelizmente cresceu em um ambiente desmoralizado. Já não há mais respeito algum em nossa sociedade para com autoridades. Nenhum. Pronomes de tratamento são lançados fora. Pais falam com filhos se dirigem aos seus pais com o primeiro nome. Marcos, João, é o pai dele. Você vê jovens falar sobre pessoas de idade no diminutivo desprezível. Aquela senhorinha. Senhorzinho. De onde nós aprendemos isso, queridos amigos, se não da televisão, e de atores e músicos e piadas absurdas, aquele senhor, aquela senhora, pai, o senhor, mãe, a senhora. Nós mantemos o princípio de respeito. Ao entrar em um lugar, nós respeitamos o lugar. Se você vai ao fórum, você não pode ir de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito. É meu direito, meu corpo, minha roupa, minhas regras. Você vai ser barrado lá e volta para casa. Porque você deve entrar na igreja de qualquer maneira. E na casa de alguém de qualquer maneira. Respeite o ambiente, respeite as pessoas. Ao entrar em uma casa, saudai-os. Isso deve ser mantido, querido. Se isso não é observado no mundo, deve ser observado na igreja, porque a igreja é uma cidade construída sobre um monte. É ela quem dá exemplo. É ela quem mantém os padrões de Deus, todos eles, no linguajar, na atitude, na postura. Respeite as pessoas mais velhas do que você. Ao escrever, escreva com pronomes de tratamento, se é uma pessoa que não é da sua família próxima ali. Peça por favor, diga obrigado, poderia, use os verbos modais, poderia, seria possível. Me manda isso, fala isso. Bom dia, quero isso. Que absurdo essa geração em que nós vivemos. Mas você foi salvo. Você é agora um filho, uma filha de Deus. E você deve manter o padrão. O crente, ele é o sal da terra. Ele não permite que o tecido social entre em estado de anomia, comece a apodrecer e se quebrar, e ninguém respeite mais ninguém. Não siga o modismo dos músicos, atores, novela, quem quer que seja, não copie. Mantenha o padrão aprendido na palavra de Deus, respeitando a todos, por palavras, por ações, levando o evangelho a todos, observando estas coisas. Bem, eu precisava tocar nisso, mas eu volto aqui, viver em paz com todos. A mensagem principal de um discípulo é arrependimento. E nós lembramos que esta mensagem, ao ser comunicada, ela nunca volta vazia. Você desce ao ponto de ônibus para evangelizar, ninguém quis ouvir, falei, povo duro, difícil, a mensagem não volta vazia. Você foi usado por Deus para divertir. Com amor na palavra, com singeleza, nosso objetivo é ganhar pessoas para Cristo, mas o Senhor garantirá que a sua palavra não volte vazia. Meus irmãos, ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Versículo de número 5. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, versículo 6, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus. Aqui estão padrões
para todo pregador, todo pastor, presbítero, diácono, todo evangelista, isto é, todo crente em Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos, não é? Sermos moldados na palavra de Deus. Temos o nosso caráter melhorado a cada dia e servir ao Senhor de um modo digno deste mundo. Há poder no Evangelho. Você o comunica?